Então, gente, eu coloquei um PowerPoint que é um pouquinho parecido com o que vocês já viram. Eu tirei algumas coisas mais para fazer uma revisão da unidade 1 a 4 e falar de assuntos que são bem importantes na panificação, tá? A primeira coisa que eu sempre, quando dou aula de panificação, que eu questiono é o seguinte. Em relação ao grão do trigo, a gente tem 4 partes, conseguimos tirar 4 tipos de farinha, tá? Então aqui nessa imagem que vocês estão vendo, é o grão do trigo por inteiro. A gente tem a parte do endosperma, que é essa parte de dentro, que a gente consegue retirar 2 tipos de farinha. Uma que é mais próxima da casca, e é chamada de farinha comum. Por quê? Por ela ser mais escura, não ser a parte mais nobre, então ela não tem tanta proteína. Essa é a farinha que é boa para confeitaria. Depois a gente tem aqui, ó, uma parte mais nobre dela, que é a parte do endosperma, que você vai retirar a farinha especial ou a farinha para panificação. Ela é mais clara, mais branquinha e tem uma quantidade maior de proteína. A gente consegue retirar também uma farinha que é do germe do trigo. O germe é quem alimenta o trigo, não é? Se você pensar numa plantinha, é ele que vai guardar quem? A gordura, não é? Ele precisa da energia para o grão crescer. Então, se ele é rico em gordura, esse tipo de farinha, ela rança mais rápido. Então é uma farinha que vocês devem comprar em menor quantidade e conservar dentro da geladeira. E também ela é uma farinha mais difícil de ser retirada, porque a parte do germe é bem pequenininha, né? E a gente tem também a farinha, que é a farinha integral, que é do grão todinho. Ele inclui a casca, o endosperma da comum e da especial, e também o germe do trigo. Como inclui também o germe, que é gorduroso, então a farinha integral também é uma farinha mais gordurosa. Portanto, ela também rança mais rápido. Também deve ser comprada em uma quantidade menor, tá? Outra coisa que é importante a gente pensar, quando a gente está falando de farinha integral, a gente tem que lembrar que a quantidade de proteína, que é o que vai depois transformar em glúten, o que acontece? Proporcionalmente já é menor, não é? Porque se eu pegar só da parte nobre, onde está concentrada a proteína, eu vou conseguir mais proteína na farinha especial. Agora, quando eu incluo o grão inteiro, proporcionalmente eu já tenho menos proteína, porque eu estou incluindo o germe, estou incluindo a casca e as 2 partes do endosperma. E outra coisa que é importante, portanto, quando a gente vai fazer pão integral, a gente nunca vai fazer um pão 100% integral. A gente precisa minimamente de uma quantidade de farinha branca, né, do trigo mesmo, por conta do que? Da proteína, eu precisar da proteína. Então, um pão integral gira em torno de 30% de uma farinha integral e o restante vai ser de farinha branca mesmo. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que a casca, se você olhar no microscópio, provavelmente você vai ver como se fossem ferpas, né? Porque é a casquinha. E a ferpa, quem já olhou a foto ou fez o teste do véu de glúten, viu que ele é uma rede elástica, uma trama. Quando essa casca, você está batendo a massa para desenvolver o glúten, essa cerca da casca do integral acaba rompendo o glúten. Portanto, a farinha de trigo já tem 2 problemas integral, que é de ter menos já proteína e também de parte da casquinha poder rasgar a rede de glúten. Então, normalmente, quando a gente vai fazer esses pães, é muito importante que você tenha o melhorador, porque o melhorador, como o próprio nome diz, ele vai melhorar vários aspectos. Entre eles, vai melhorar o aspecto quê? De também ter mais proteína, tá? Então fortalece um pouco a proteína para nessas circunstâncias de ter menos e também de romper. Pessoal, até aqui tudo bem? Posso passar para frente? Tá bom. Então, eu coloquei aqui no segundo slide mais ou menos o fluxograma, que é para vocês, que vocês viram na apostila, né? Então, só para mostrar algumas coisas que são muito importantes, né? Na panificação, tudo é pesado, inclusive a água. Todos os ingredientes, porque a gente faz uma formulação, né? Então, é tudo em função do 100% que é a farinha de trigo.
Aí o preparo da massa, aqui eu percebo que às vezes muito aluno tem dúvida, né? O que é a consistência da massa, como que a gente chega no ponto de véu. Então, o preparo da massa é aquele momento, deixa eu só ver, tem um slide aqui que eu queria falar uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Quando a gente vai preparar a massa, por exemplo, pelo método direto, o que é importante saber? Que primeiro a gente vai colocar todos os ingredientes que são secos e fazer uma aeração. Cuidado com o sal, porque o sal ele vai afetar quando você tem um problema com fermento biológico fresco. Porque o sal, com contato direto com o fermento biológico fresco, pode matar o fermento. Pensa em, por exemplo, jogar sal lá em uma lesma, alguma coisa assim. Vai ser a mesma coisa, vai romper, por osmose, vai romper o bichinho, né? É um ser vivo, não é? É a mesma coisa, vai desidratá-lo. Então, por uma questão de domínio, assim, de técnica e tudo mais, a gente sempre fala que o sal ou é o primeiro ingrediente a entrar, ou é o último, tá? Eu gosto de colocar sempre por primeiro, que é para não esquecer. O sal, o que acontece? Ele, em contato direto com o fermento, ele vai matá-lo. Agora, se ele é aerado junto com os outros secos, ele fica numa proporção muito pequena. E aí acaba que ele não afeta tanto o fermento. Já o fermento seco instantâneo, que vocês usam também, você pode colocar junto com os secos. E ele não vai, o sal não vai afetar do jeito que afeta o fermento fresco. Essa preocupação com o sal é só com o fermento fresco. Mas por uma questão de a gente nunca esquecer disso, é que a gente sempre coloca o sal por primeiro. Depois a gente coloca o líquido. Outra dúvida muito grande de vocês é: mas a receita mandava colocar X de líquido, a minha massa ainda ficou dura, como se o líquido fosse proibido colocar mais. Na verdade, é o único ingrediente que a gente pode alterar, pode mexer, porque depende de vários fatores, depende do clima, de onde vocês vivem, depende se o tipo de farinha, se ela está mais úmida, se ela está menos úmida. Às vezes de um dia para o outro pode variar. Às vezes eu dou uma aula, no outro dia seguinte eu dou a mesma aula e aí a quantidade de líquido alterou. Então são diversas condições que vão dizer para vocês se vocês precisam pôr mais líquido ou não. Por que a gente fala em torno de 80%? Porque vai que precisa de menos líquido. Então você não pode dar um de maluco e colocar toda a água, depois descobrir que a massa ficou mole e começar a jogar mais farinha, porque daí você desbalanceou realmente toda a formulação. Então a gente entra com parte do líquido, mas quanto de líquido? Se for 100%, tudo bem. Se a massa estava seca e você achou que tinha que toda a água, e aí você vai pôr mais líquido ainda, não tem problema. Mas eu digo, para entrar com essa água devagar nesse momento, não vai colocar tudo e depois parar para olhar. Então você põe 80%, vai mexendo na massa, fazendo esse movimento de rasgar a massa, é um vai e vem. Você vai com a massa, volta com a massa, vai com a massa, volta com a massa, até você sentir ela mais homogênea. Quando ela ficou mais homogênea, que você vai entrar com a gordura. Por que é essa ordem? Secos, líquido e gordura. Tem uma função. Porque o líquido, a farinha, ela precisa puxar o líquido e ele é fundamental para que ocorra o desenvolvimento do glúten. O glúten a gente precisa de 3 coisas. Movimento, a proteína, o movimento, a ação mecânica e o líquido, porque sem líquido não adianta. Eu posso ficar com um balde de farinha batendo com uma colher de pau. Se eu não puser o líquido, não vai acontecer nada. Vai virar o quê? Uma névoa de farinha apenas. Não é? Não vai desenvolver nada. Então o líquido é fundamental e ação mecânica. O que acontece? O trigo, o grão, ele vai começar a puxar água para ele. E isso é fundamental para o fermento. O fermento só vai se alimentar se ele tiver água suficiente. Se a gente colocar a gordura antes, o que vai acontecer? A gordura vai impermeabilizar o grão do trigo. E esse não vai conseguir mais puxar água para dentro dele. Por isso que essa ordem é fundamental. Colocar os secos, o líquido até a massa começar a dar liga. E depois vocês entrem com a gordura. Algumas exceções, algumas formulações que vocês vão trabalhar, pode ser que ela mostre para vocês que o líquido é, às vezes, a gema de ovo. E, nesse caso, ele é tanto gordura quanto líquido. Às vezes tem muito azeite.
Ou o óleo, azeite ou óleo é gordura, mas ele também entra como líquido, porque ele é líquido. Então ele vai amolecer a massa de vocês. Depois que você pôs a gordura, a massa tende a ficar mais mole. Por isso que é importante, nesse momento, ver se precisa entrar com mais água ou não. Agora, o que eu percebo, isso até com meus alunos do presencial, que assim, vocês têm muito medo de colocar água. No início, quando vocês estão trabalhando, a massa tem que ficar pegajosa, sabe, grudentinha na mão. Depois que você continua trabalhando, é que ela vai ressecando, e aí sim, nesse momento, vocês vão conseguir ir pingando água devagar, caso necessário. Agora, se no início, eu falo assim, gente, se vocês estiverem fazendo esforço, sabe aquela massa dura que você faz força, tem alguma coisa errada, está faltando líquido. É para trabalhar sem sentir esforço, gostoso. Se não tiver desse jeito a massa de vocês, está faltando água. E aí, a falta de água vai fazer com que o pão demore muito para fermentar, ou que ele não ganhe volume suficiente. Tá? Então, realmente, isso é muito importante. Gente que ainda está dizendo que o pão está ficando feio, é porque realmente está faltando água, tá? Vou voltar de novo aquele slide que a gente estava. Então, no preparo da massa, a gente tem que tomar todos esses cuidados que eu acabei de citar para vocês. Divisão da massa. Olha, só uma questão aqui. Vocês aprenderam, pelos vídeos e tudo mais, a preparar a massa. E essa massa grande, untar um pouquinho a bancada com óleo, bolear essa massa, dá uma leve untadinha com óleo sua mão, bate um pouquinho na massa e cobre com filme, né? Ou põe um bowl virado de cabeça para baixo, alguma coisa assim, para essa massa fermentar. Isso leva bastante tempo, porque às vezes vocês estão trabalhando com um volume maior de massa. No caso da panificação, que lá no presencial, como a gente não tem muito tempo, o que a gente costuma fazer? Acabou de bater a massa, se o pão pede porções de 70 gramas. Eu já falo para os alunos, olha, já cortem em porções de 70 gramas, já boleiem. Então a gente deixa fermentar, não uma massa única, a gente já deixa fermentar as bolinhas. Porque a gente ganha tempo com isso. Então fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem já deixar porcionado para fermentar, a fermentação não vai demorar tanto tempo assim. Tá? Então, vocês acabam ganhando aí tempo. Depois, você tem o descanso da massa, que é o que eu estava falando. Acabou de dividir, boleou, a massa tem que fermentar. Tá? Nesse momento, gente, se vocês sovarem a massa antes dela ter quase dobrado de tamanho, também vai ser o segundo passo para vocês terem um pão que pesado, maçudo, de aparência feia. Tá bom? Bom, depois que descansou, é a sova. A sova, muito cuidado, porque não é rasgar a massa como vocês fizeram lá quando está desenvolvendo glúten. Né? A sova é a mão sobre a massa, apertando devagar para que o gás escape, parte do gás carbônico seja distribuído na massa e nesse momento você fortalece o glúten. Se vocês quiserem fazer um teste, a bolinha que você deixou lá fermentando, uma fermentação só, e aquela que você sovou, modelou de novo e fez a segunda fermentação, põe as duas para assar. Essa que você deixou fermentar 2 vezes e a que você deixou fermentar uma vez só. E depois vocês me contam o resultado. Você vai obter um pão também sem volume, solado, duro, etc. Então, gente, minimamente você tem que ter 2 fermentações. A primeira, que pode ser a massa já porcionada e boleada, ou a massa inteira. E a segunda, que é depois de modelado ali dentro da forma. Tá? E essa que você põe dentro da forma, você não põe mais a mão. Tá, mas a minha modelagem ficou feia, posso aqui apertar, dar uma costurada. Não, não pode. Não pode, porque essa massa, ela já fermentou e se você puser a mão, só tem gás lá dentro dela. Se você puser a mão, você vai afundar sua massa e esquece, já estragou seu pão, tá? Então, ó, descansou, sovou, fez a modelagem, né? Aí, acondicionamento, uma vez que vocês puseram na forma, não mexam mais, tá? E vai acontecer minimamente a segunda fermentação, ou a terceira, né? Depende se deixaram a bola grande ou se já porcionaram e fermentaram. Depois vai levar ao forno, depois ele sempre tem que resfriar, vocês devem colocar sobre uma grade, algum local onde haja o quê? Tire da forma para não criar vapor, senão o pão de vocês vai ficar o quê? Molhado na base, vai ficar ruim.
tá? Controle de qualidade, fazer análise do seu pão. Depois que ele esfriou, pode ser feito corte, pode ser embalado e se ele vai ser ou não comercializado, tá? Vou passar para o próximo slide. Qual é, né, na etapa do fluxograma, qual que é a finalidade, né, do preparo da massa pelos métodos? Homogeneizar os ingredientes da fórmula, possibilitar o desenvolvimento do glúten através do trabalho mecânico. Deixa eu falar um pouquinho do glúten aqui, gente. O que é importante? Muita gente pode estar fazendo a massa à mão ou às vezes numa batedeira. Claro que uma masseira ou uma batedeira, você acaba conseguindo chegar melhor no ponto de véu do que a mão, mas nada impede. Quem tem mais força chega direitinho no ponto de véu também na massa à mão. Por que é tão importante? Vamos imaginar, se eu fiz uma boa trama e aí começa o processo de fermentação e liberação de gás carbônico, o que acontece? Se essa trama está bem fechada, o gás vai querer escapar, mas ele não vai conseguir, então ele vai fazer o pão crescer. Se essa trama está mal feita, ou seja, não fizeram bem o desenvolvimento da rede de glúten, então eu estou cheio de buracos. Quando acontece do processo de fermentação e a liberação do gás carbônico, o que vai acontecer com o gás? Ele vai vazar por aquela trama que está mal feita. Então, meu pão vai ganhar volume? Não. Ele vai ficar o quê? Mais pesado, mais solado. Então, é muito importante chegar no ponto de véu. Vocês viram em imagens, sempre que é o quê? Você pega um pouquinho da massa, vai abrindo entre a mão. E quanto mais você conseguir esticar sem romper, significa que você chegou, então, no ponto de véu. Tá, pessoal? É muito, muito importante chegar no ponto de véu para depois você ter um pão bonito lá no final. Tá? A temperatura da massa, quando você está preparando, porque a gente tem diversas temperaturas em diversos momentos, mas eu digo quando você está preparando, ela não deve exceder 26 graus. Nesse momento é quando os padeiros às vezes batem a massa na masseira e medem a temperatura da massa e ela está acima disso, eles falam, gente, queimou a massa, não é queimou e queimou no forno. Significa que eles o quê? Praticamente acabaram com o fermento. Ou deram tanta temperatura que vai haver uma fermentação excessiva, ou foi tão alta a temperatura que acabou matando o fermento. Tá? Então, no processo de preparo, a gente não deve deixar que a massa ultrapasse essa temperatura. Por isso que é importante que vocês saibam a temperatura da água. Tá? Se você tem a mão quente, você vai ter provavelmente que entrar com a água muito gelada. Se você mora num local muito quente, você vai ter que entrar com a água muito gelada. Se você vai bater numa masseira, provavelmente você tem que entrar com 30% do peso da água de gelo também. Então é isso que vocês vão ter que ir tomando cuidado. Esquece aquele mito, né, da água morna que 90% das culinaristas ensinam. Porque você só está o quê? Ou acelerando o processo de fermentação, isso se você não colocou uma temperatura muito quente, ou você já matou 90% do seu fermento. Aí como que o pão delas dá certo? Eu acho que elas devem colocar 100 vezes mais fermentos do que deveria, porque é a única explicação que eu encontro. Tá? Porque realmente a água morna ou quente vai matar o fermento. Tá bom? Então para vocês tomarem cuidado com isso também. Aqui eu já falei, sempre essa ordem, secos, líquido e gordura, mais líquido caso necessário, tá? Ó, gente, eu queria mostrar esse slide, que vocês viram a foto. Esse ponto aqui é que a gente fala que a massa tá dando liga, tá? É nesse ponto que vocês vão entrar com a gordura. Aqui só tá pondo líquido, ó. Então, quando ela tá nesse ponto que a gente entra com a gordura. Velocidade baixa. Quem tem masseira que trabalha em 2 velocidades, nesse momento a gente está em velocidade baixa ainda. O método indireto significa, gente, nem todo pão eu posso fazer pelo método direto. Mas qualquer pão eu posso fazer pelo método indireto. Por quê, gente? Se eu tenho açúcar demais na minha fórmula, ou seja, de 15% acima disso, a gente está trabalhando com uma quantidade alta de açúcar, é um pão doce. Se eu estou trabalhando com muita gordura, 25% ou acima disso, e aí vocês têm que considerar também a porcentagem do peso da gema, se tem manteiga, óleo, azeite, gordura vegetal, margarina, o que seja, tudo isso é gordura.
Vocês têm que somar, se às vezes tem mais de um tipo de gordura, vocês têm que somar a porcentagem. Então, se vocês têm 25 ou acima disso, imagina, o grão do trigo vai ficar tão impermeabilizado que o fermento vai demorar uma vida para conseguir comer essa farinha. Então vai ter dificuldade no processo de fermentação. Agora, se eu tenho açúcar demais, é o contrário. O que vai acontecer com o fermento? Ele também não é bobo. Entre comer um açúcar de cadeia longa, que é o da farinha de trigo, e comer um açúcar de cadeia mais curta, que é a sacarose, ele primeiro vai comer um açúcar de cadeia mais curta, que é a da sacarose. Ou seja, ele vai ter uma bomba ali de açúcar e ele vai começar a fazer um processo de fermentação muito rápido. O que vai acontecer? Você vai ter um pão ou de sabor desagradável ou de aroma desagradável no final. E aquele pão que você abre, que você vai comer, que sente aquele cheiro horrível de fermento. Tá? Nesses dois casos, a gente tem que criar primeiro um ambiente mais propício para quem? Para o fermento se desenvolver, para depois eu entrar com esses ingredientes que não são tão favoráveis ao fermento. Então, nesses dois casos, ou seja, açúcar igual ou maior que 15% e gordura maior ou igual a 25%, obrigatoriamente vocês devem optar pelo método indireto, porque é um método que vai demorar mais, porém ele vai trazer o que? Um pão mais aromático, mais desenvolvido, de melhor qualidade. Tá bem? Eu não vou entrar hoje muito no mérito dos tipos de pré-fermento, porque não vai dar tempo. Então eu optei assim, dar um apanhado geral. Depois, na próxima web, eu falo dos tipos de fermentos, tá bom? Porque vocês vão utilizar, já começar a preparar um levain, ou quem não puder, vai, quando fizer o pão de campanha, vocês podem usar a pâte fermentée, que é um resto de massa de um dia. Por exemplo, hoje eu fiz pão francês. Aguardei um pouquinho de massa do pão francês. Ele vai fermentar durante a noite inteira. No dia seguinte, quando eu for fazer meu pão de campanha, eu vou colocar isso como se fosse o meu fermento, tá? Vocês têm que lembrar que o processo de fermentação é o quê? Eu pego os fermentos que estão no ambiente, eu criei uma massa e no ambiente tem o quê? Fermentos. Eu tenho o quê? Bactérias que vão começar a fazer um processo de fermentação. Eu coloquei para vocês na enquete, e aí eu queria aqui, por um minuto, falar um pouquinho com vocês sobre a resposta daquilo, porque eu não tive ainda oportunidade. Estou abrindo aqui a enquete, só para falar aqui com vocês. Eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar de levain, o fermento natural, e que é o quê? Um tipo de fermento que vai pegar essas bactérias que estão no ar. E é como se fosse uma massa-mãe. É que nem iogurte, quando você tem um iogurte que você passa para outra pessoa, essa pessoa põe no leite, vai fazer o iogurte dela e a partir dali ela vai seguir fazendo iogurte. É a mesma ideia. Aí eu coloquei 3 questões para vocês. Existem pessoas que compram fermentos naturais de mais de 100 anos. Esses fermentos são muito caros, pois possuem bactérias muito antigas e, portanto, são a garantia que irão causar um sabor delicioso final ao meu pão. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, o microfone de vocês está aberto. Gostaria que vocês participassem. Falem para mim, vocês acham que essa frase está correta? Sim ou não? Alguém tem uma ideia? Vocês acham que se eu comprar um fermento de 100 anos, eu realmente vou ter bactérias que são de 100 anos? Claro que não. Não, então, o que acontece? As pessoas gastam uma fortuna, às vezes, comprando isso. Meu fermento tem 50 anos, meu fermento tem 100 anos. Isso é a maior bobagem do mundo. Por quê? O fermento, gente, pega as bactérias que estão no ambiente. Então, se eu estou em São Paulo, ele vai pegar as bactérias que estão em São Paulo. Se eu estou lá em São Francisco, que tem o fermento mais famoso, é uma bactéria que vive na região, pelo microclima, pelo mar, pela temperatura, etc e tal. Então não adianta eu comprar nenhum fermento de lá, de São Francisco, e trazer para São Paulo, porque dali meia hora o fermento de São Francisco morreu e eu vou pegar as bactérias de São Paulo. Entenderam? Então, falar que o fermento tem 100 anos, não, ele tem o quê? 1, 2 dias de vida. Que foi o quê? Das bactérias que ele pegou naquele momento. Todos os dias o fermento não é alimentado? Com mais farinha, com mais líquido? Então, como é que você vai achar que é um fermento que tem 100 anos? Entendeu? Porque a bactéria tem 100 anos? É impossível. Né?
Então, mais para vocês tomarem cuidado com esses mitos que às vezes falam por aí. Outra coisa que eu perguntava era isso: se eu trouxer o levain de São Francisco para uma padaria em São Paulo e preparar meu pão com esse levain, eu vou obter pães deliciosos de aroma tão desenvolvido quanto os pães de São Francisco, já que se trata do mesmo fermento natural. Não, não será o mesmo. Na hora que eu trouxe o fermento para São Paulo, as bactérias lá de São Francisco, elas vão morrer, porque não é o microclima delas, e aí você vai ter um pão com as bactérias de São Paulo. Aí, o fermento natural, por não ser controlado, trará ao meu pão um odor e sabor peculiar à região ou local onde eu o produzi, pois ele vai pegar as bactérias do ambiente em questão. Sendo assim, acho uma grande bobagem pessoas que pagam uma fortuna por um fermento antigo, sendo que no dia seguinte ele já será um novo fermento. Então, exatamente seria essa a resposta da enquete, ou seja, né, a criação do fermento é seu, da região que você está. Pode ser que você crie uma massa depois com um aroma, um sabor completamente delicioso, mas pode ser que você faça um levain que não fique tão saboroso assim. Também depende do starting, que é o que? O líquido que você vai começar. Eu provei um levain que é de garapa. Nossa, o resultado no pão, depois do aroma, é muito maior do que esse que a gente começa com a maçã, com a uva passa. Pode fazer de tâmara, pode fazer de figo, tudo frutas secas, assim, que você vai pôr um líquido, ou alguma coisa que tenha já o próprio açúcar, né? Como no caso da garapa, já tem o próprio açúcar. E aí, a partir daquele líquido, você vai sempre alimentando o seu fermento com esse mais farinha, mais esse líquido, e você vai mantendo o seu levain, tá? Para quem não quiser alimentar a cada 12 horas, que dá um trabalho desgraçado fazer isso, e é uma coisa eterna, né? Alimenta só um pouquinho de massa, hein, gente? 50 gramas, né? Porque a mesma quantidade de água, o dobro de farinha, senão vocês não acabam nunca mais. Um dia você vai chegar, a sua casa está, né, tomada pelo levain, né? Então, vão jogando o restante da massa fora, ou faz um pão, ou dá para um amigo o fermento, mas vão alimentando pouquinho, porque senão vocês não dão conta. Quem quiser alimentar a cada 24 horas, deixa o levain num bowl, cobre com filme e deixa na geladeira. Se vocês deixarem na geladeira, em vez de alimentar a cada 12, vocês conseguem alimentar a cada 24. O que vocês têm que observar? Se o levain de vocês estiver fazendo uma barriga para cima, legal, ele está forte. Se ele estiver já no nível, ele está passando fome. Agora, se ele ficou para baixo, fez uma barriga para baixo, já esquece. Seu levain já está muito ácido, já está vinagrado e provavelmente seu fermento não vai ter força para fazer seu pão crescer. Então, essas são observações visuais que você vai fazendo para saber se o seu levain está forte ou não. Tá bom? Então, no método indireto, o que é característico? Que eu vou ter pelo menos duas fermentações, né? O pré-fermento, que vocês vão fazer com os ingredientes, a esponja, ou a biga, ou o purê, só pode fermentar, e depois a fermentação final. Sempre vai ser um pão mais saboroso, de aroma mais envolvido, também textura superior, tá? Na próximo fórum eu falo sobre a Segunda Guerra, o desenvolvimento dessas massas mais rápidas, do método direto e a queda dos pães artesanais. E agora um pouco o retorno disso, tá bom? Mas depois a gente conversa. Quando a massa descansa, é isso que vocês estão vendo, aquilo que eu expliquei. Vai relaxar a massa, fortalecer o glúten e fazer com que parte do gás carbônico seja eliminada. Divisão da massa, gente. Quando vocês forem dividir, não rasguem a massa com a mão, porque você acaba rasgando a rede de glúten. Cortem com uma faca ou, de preferência, com a espátula de panificação, porque daí não tem perigo de tirar o fio da faca também. Então, com uma espátula, você faça força e vai porcionando a massa. Pesem tudo na balança. Todos os pães devem ter o mesmo peso. Tá? Às vezes você vai fazer um peso aproximado. Vamos dizer que sua massa, você não fez assim, como o Antônio faz, ele faz do fim para o começo. Ele vê quantos pães ele quer que renda, ele sabe que cada pão tem 70 gramas, então ele já faz o cálculo da fórmula dele para render exatamente o número de pães que ele quer naquele peso. Mas se você chutou, por exemplo, quero fazer com 300 de farinha, vai dar um número que pode ser que sobre um pouquinho de massa. Você pode redistribuir isso entre as bolinhas, tá bom? É mais ou menos em torno de 100 gramas, mais ou menos, desde que todos tenham o mesmo peso. Por que isso é importante? Porque todos vão fermentar ao mesmo tempo e todos vão assar ao mesmo tempo. Se você faz um pão, cada um de um tamanho,
Aí pode sair dourado demais, outro pode sair cru, etc. Tá bom? A modelagem, gente, a modelagem é uma das coisas que mais vai influenciar a aparência final lá do pão de vocês, tá? Então, cuidado ao abrir com rolo. Tem gente que põe tanta força que arrebenta, rasga o glúten. Tem gente que sova com a ponta dos dedos e aí fura a massa. Lembrar que se é um pão enrolado, tipo hot dog, tipo francês, vocês vão colocar o lado bonito para baixo, tá bom? Porque a hora que você enrola, o bonito fica para cima. Então, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, tá? Então, aqui, ó, ele está mostrando como se boleia manualmente. E aqui mostrando, gente, que ó, ele vai pondo a mão para baixo, assim, ó, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, até obter uma superfície lisa. Aí, colocar para fermentar, tá? Isso é extremamente importante. O acondicionamento é aquilo que eu falei, uma vez na forma, não mexam mais na massa. Não interessa se ela ficou feia, se o fecho abriu, se a trança está aberta. Bom, aí assa desse jeito, gente, porque não pode ficar mexendo. Tá bom? Senão tira todo o ar e vocês derrubam a massa. Cobertura, né? A maioria, por exemplo, se é um pão de hot dog, um pãozinho que vai dar um acabamento, aquilo que eu falei, pega um paninho úmido, um croquete com um pinguinho de água, molha a superfície e depois passa na cobertura. Alguns pães recebem farinhas, alguns tipos de farinhas, ou topping, tá? Corte é outra coisa que eu observo muito no presencial, que é meio tragédia, né? Principalmente como segurar o bisturi, como fazer corte com o bisturi. As pessoas, eu fico falando assim para meus alunos, gente, vocês gostariam, se um médico fosse operar sua barriga, você queria que ele cavucasse a sua barriga com o bisturi? Ou você queria que ele, com muito jeitinho, com muita delicadeza, fizesse um traço preciso na sua barriga? Com certeza vocês iam preferir essa segunda opção. Então, nada de enfiar o estilete e ficar assim, cavucando ou bisturi, porque você destrói o pão. É um movimento preciso, rápido e leve. É uma passada rápida com a mão. Você vai fazer o corte mais bonito, tá bom? Mas é treino, tá? Com o tempo vocês vão pegando jeito. Bom, na fermentação, o que é importante falar? Que é gás carbônico que faz o pão crescer. Todo o processo de fermentação resulta em álcool e outros compostos orgânicos. Lembrar que o álcool é totalmente evaporado quando o pão é assado. Não resulta nada mais de álcool. Ele evapora. Para a infelicidade de alguns, mas evapora. Vamos lá, fermentação. Ó, muita gente fez o pão de forma, não esperou o pão atingir a borda, gente. Né? Tem que ter paciência. Você vai esperar o pão atingir a borda da sua forma. Aí você vai levar para assar, tá bom? Algumas temperaturas, gente, no processo de fermentação, né? O que é importante vocês saberem? Tipos de fermento. Se eu tenho fresco ou tenho seco instantâneo, aquela câmara de fermentação, tudo bem, tem um botão que eu regulo a temperatura. Quando a gente faz simulação com uma panelinha, fica mais difícil a gente saber essa temperatura. Mas o que vocês podem fazer é assim, quando eu estou trabalhando com fermento fresco, não colocar água tão fervente, deixar ela a 90 graus mais ou menos, para não criar um ambiente tão quente. Se você está trabalhando com seco instantâneo, pode levar essa temperatura. Ele aguenta uma temperatura mais alta. Eu coloco em torno de 43, por aí, tá? E o fermento fresco já é bem mais baixo, tá bom? Senão ele morre. Quando vocês forem assar o pão, tem que levar em conta o tipo de forno que vocês estão trabalhando. E outra coisa, gente, tamanho da peça. E se a massa tem açúcar ou não. Se vocês estão trabalhando com massa doce, se tem mais açúcar, vai caramelizar logo. Isso significa que vocês não podem levar num forno alto, senão ele vai assar, vai dourar e por dentro vai ficar cru. Se vocês estão também trabalhando com peças muito grandes, a mesma coisa, você precisa do forno mais baixo. Para quê? Para dar tempo da gelatinização do amido, fazer o miolo, para depois o quê?
dourar. Senão você já coloca no forno muito quente, ele vai dourar e aí o meio ficou todo cru, tá? Só tô dando uma corridinha aqui porque ainda tem a outra web e a gente tá atrasado, senão vocês não vão conseguir perguntar. Bom, em relação ao egg wash, vocês sabem que significa lavar com ovo. Cada coisa que vocês usam dá um resultado. O mais importante é lembrar que quando vocês têm clara de ovo ou água, sempre vocês vão ter como resultado menos brilho e uma coisa um pouco mais crocante, mais firme, tá bom? Pessoal, aqui eu queria falar só uma coisa das contas aqui, ó, que é importante. Muita gente ainda não percebeu que é tudo uma regra de 3, mas existe um fator de multiplicação, gente. Como sempre, a farinha é 100%. Se eu coloquei aqui 5.000 gramas, quem é meu fator de multiplicação? Ó, esse zero corta com esse zero. Esse segundo zero corta com o segundo zero. Sobrou quem? 50. Se eu multiplico 50 por 10, 500. Se eu multiplico 50 por 2, 100. Se eu multiplico 50 por 50, 2.500. Se eu multiplico 50 por outro, 400. Se eu multiplico 50 por 5, gente, quanto é que dá? 250. Então, para facilitar a vida de vocês, sempre vai cortar 2 zeros. Se meu número for 5.324, aí vocês vão andar por 2 casas depois da vírgula. Seu fator de multiplicação ia ser 53,2. Entendeu? Se tem zero, corta 2 zeros. Se não tem zero, anda com 2 casas. Você tem que descobrir o seu fator de multiplicação. Na hora que você descobriu, você faz a sua conta toda, porque esses números vão ser dados para vocês sempre. Tá bom? Pessoal, eu vou abrir para dúvida agora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque a gente tem aí menos de 10 minutos para pergunta. Ou esclarecer qualquer dúvida da aula aqui, alguma coisa que vocês não entenderam. Pode falar, Antônio. Com base nessa história do cálculo da porcentagem, eu sempre procuro quantos pães eu quero fazer, né? Então eu montei uma planilhazinha que eu posso passar para a senhora e a senhora então disponibilizar aí para os meninos, se for o caso, onde eu coloco lá peso da porção, número de porções, aí me dá a massa total, dá a porcentagem total e eu saio colocando todos os ingredientes e me dá o total. Por exemplo, seria esse segundo slide o que o Antônio está falando, ó, só para que vocês entendam. Quando você soma todas as porcentagens da formulação, gente, regra de 3 é sempre alguma coisa está para outra, e aquele número que eu ponho embaixo tem que ter a ver, não é? Então, se toda porcentagem da fórmula, ela tem que estar para quê? Para todo o peso da massa, certo? Então, se você somar 100 com 10, com 2, com meio, com 50, com 8, com 5, tá? Você vai, o quê? Saber a proporção da sua fórmula para o total da massa. Deixa eu passar para o próximo slide, que é de encomenda, que é isso que o Antônio está falando. Se eu somei toda a porcentagem, ela está para quem? Para o meu peso da massa, não é? O Antônio, ele faz o quê? Ele define quantos pães ele quer fazer, por exemplo, 300 pães. Na apostila é dado qual é o peso na ficha de vocês é dado qual é o peso do pão. Então o Antônio fala, eu quero fazer 10 pães. Ele multiplica pelo peso e ele descobriu que número? Ele descobriu um número que vai ser proporcional a quem? Ao total da porcentagem. Isso. E aí ele descobre o peso da farinha. E a hora que ele descobriu o peso da farinha, ele faz toda a formulação baseado no número de pães que ele quer. Isso. Vocês entenderam? Uhum. Certo? Aí fica mais fácil mesmo, porque daí não tem chance de fazer pão com peso errado, ou que não deu o número certo de pães, eu vou etc. Como eu disponibilizar lá no fórum uma planilhazinha para você. Tá bom, põe lá. Ótimo, daí eles conseguem visualizar melhor, porque às vezes a explicação assim fica um pouco difícil de entender. Pessoal, mais alguém quer falar não, mas não sei quem é. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Professor, em relação a essa massa folheada lá do dente, né? Eu segui todos os passos, todos os procedimentos, mas eu notei assim, que a massa ela não cresceu como eu imaginava que ela fosse crescer. Mas assim, eu acertei, eu tirei todas as fotos, verifiquei.
fiz a fermentação, todas elas direitinho, mas no final, a apostila diz para a gente manter 15 ou 20 minutos antes de começar a modelar. Mas no vídeo ele cobre com filme plástico antes de modelar. Eu não sei se essa geladeira faz diferença ou não. Entendeu? Entendi. Faz diferença. Massas tipo brioche ou essa que tem muita gordura, vocês devem levar à geladeira para a gordura voltar no estado firme para você conseguir trabalhar. Certo. Entendeu? Senão vai fazer diferença sim. E sim, se não sei se mostrou ou não, mas tem que ser coberto com filme, porque senão a umidade ou essas frost free hoje ressecam muito a massa. Senão a massa, enquanto ela está descansando na geladeira, ela vai criar crosta. Então teria sim que cobrir com filme, tá? Agora, a fermentação... Ele cobre fora da geladeira. Depois da massa já pronta, ele cobre e já começa a modelar. Foi isso que eu não entendi. Eu posso olhar lá direitinho para te falar se tem alguma coisa errada ou se tá certo. Mas assim, massa gelou, eu trabalho enquanto ela ainda tá gelada. Depois ela, claro que ela vai ter que fermentar quando entrar na forma, tá? Não deixem uma temperatura muito quente, gente, nessa fermentação. Se vocês forem fazer a simulação da fermentadora, numa temperatura bem baixinha, deixa a água bem morninha. Tá? Ou borrifa só a água e deixa fermentar dentro da câmara sem a panela quente. Porque essas massas muito amanteigadas, se você deixar a câmara de fermentação numa temperatura muito quente, vai derreter a manteiga que tem dentro da massa. Certo. Entenderam? Uhum. E aí vai ficar ruim. Realmente é importante gelar, trabalhar a massa, modelar e deixar fermentar numa temperatura um pouco mais baixa. Tá? Porque é importante na hora de assar o choque térmico. Né? Se a manteiga já está derretida, ela vai fritar lá dentro do forno. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já vai ter que passar para outra sala. Não sei se todo mundo vai me acompanhar lá, mas como na disciplina às vezes tem aluno que não faz essa disciplina e faz a outra, a gente precisa mudar de sala. Tudo bem? Tudo. Então tá bom, daqui a pouco nos encontramos então. Certo? Certo. Então vamos parar a gravação aqui. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite, se alguém não for participar, ou se vocês forem participar, até daqui a pouquinho. Tchau. Tá.